Aleluia. Que bom estar na casa do Senhor essa noite. Amém? Aleluia. Tenho que dizer para vocês que eu estou aqui para honrar o Senhor. Não tenho tido uma boa semana de saúde, mas o Senhor é fiel. Amém? Eu tenho dito que eu vou pregar até o último fôlego da minha vida. E como hoje me deram a oportunidade, obrigado. Como me deram a oportunidade hoje de compartilhar a palavra de Deus, eu não podia ficar em casa. Há um que estava tentado chamar a meu primo, pastor André, dizer que não podia vir. Eu sei que ele é um homem que carrega a Bíblia na mente, ele podia muito facilmente pegar qualquer salmo. Mas hoje eu decidi então de pegar um salmo muito curto, Salmo 119, para compartilhar com vocês. Vamos estudar verso por verso essa noite. E o que ficar até o fim vai receber um chocolate do pastor André. Aleluia, glória a Deus. Mas, sem mais essa noite, o meu telefone não quer funcionar agora. Ok. Puseram aí Salmo 5, por favor. Se vocês me botam aí, talvez eu consiga ler essa noite, Salmo 5, não é o 119, não se preocupe. Mas antes de falar a palavra do Senhor essa noite, que eu sei que vai tocar nossos corações, porque tem tocado o meu, antes de qualquer coisa que a gente pode falar, tem que tocar o nosso coração primeiro. E eu quero, com permisso do pastor Fabiano e do pastor André, eu quero cantar uma canção. Vocês me permitem cantar uma canção? Essa canção, irmãos, eu cantava nos anos 60. Entrego a minha idade, né? Eu cantava na Rádio União. Tinha uma rádio em Porto Alegre, pastor, que se chamava Rádio União. Era rádio cristã. E eu tinha 2 programas que eu cantava o sábado pela manhã. E essa canção era uma das canções favoritas que sempre me pediam. Naquele tempo, como eu era mais jovem, mais bonito, eu tinha muitas, como se diz em português, muitas fãs, muitas meninas que me escreviam. É fato, pastor, eu tenho até foto, eu tenho. Mas isso é aquele tempo, né? Agora minha esposa ficou lascada comigo depois, velho, enfermo. Mas eu tinha as minhas fãs que eu filmava. Era um dos hinos que eu cantava. E quando o pastor André me botou na escala para pregar um salmo, me veio à mente esse salmo que eu cantava anos atrás. Ao menos 60 anos atrás eu cantava na Rádio União o salmo número 5. Se vocês querem acompanhar na sua Bíblia, abra a sua Bíblia no salmo número 5. Vamos ver, vocês saem. Escuta a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Ó, dai-me ouvido às minhas palavras, ó Senhor, pela minha meditação eu elevo a ti. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, em longas noites eu a ti
tua crer. Oh Deus bendito, não tem prazer na iniquidade, a sua palavra é escuro, o livro que extermina este mundo de vaidade e conserva em retidão ao teu povo. Alguém se lembra do povo? Cante comigo. Amanhã tu ouvirás a minha voz em longas noites, eu a ti vigiarei. Ó Deus bendito, que o teu reino venha a nós. Oh, derrama as tuas bênçãos e a tua graça. Uma vez mais, pela manhã tu ouvirás a minha voz. Em longas noites eu a ti vigiarei. Ó Deus bendito, que o teu reino venha a nós. Oh, derrama as tuas bênçãos, a tua lei. Oh, derrama as tuas bênçãos, a tua lei. Aleluia. O tempo passa, irmãos. Mas há coisas que nunca se esquecem. Eu passei 50 anos no exterior, cantando outras melodias, mas a maioria dos hinos da harpa todavia está gravado no coração, pastor. Quando a gente é menino e aprende, nunca sai. Por isso que a Bíblia diz: ensina as crianças. Ensina, porque elas não se afastarão. É verdade. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir um favor, pastor André, o meu telefone não está. A única forma que eu tenho de ler, eu não consigo ler a letra lá. Você pode ler para mim o Salmo 5, por favor? Vou abusar do pastor André porque é família, né? Senão, Glória ao teu nome, Jesus. Do versículo 1 em diante. do primeiro em diante. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porquanto tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me pela tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declaram-os culpados a Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente,
porquanto tu os defende, em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-los as tuas benevolências como de um escudo. Amém. Oramos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, essa noite chegamos diante de tu trono uma vez mais para clamar a tua misericórdia, para clamar, Senhor, que tu essa noite possa falar aos corações. Assim como tu tem feito no passado, o Senhor é fiel para fazer uma vez mais, derramar do teu Espírito. Marcos Santos não é nada, não é ninguém, mas tu és, Senhor. A tua palavra é verdade, a tua palavra é santa, a tua palavra quebra, aleluia, o coração mais duro essa noite. É pela tua palavra que estamos aqui essa noite. Jesus, fala com nós essa noite. Abre nossos ouvidos espirituais para que podamos entender o que o Senhor tem para nós. No nome poderoso de Jesus. Amém. E amém. E amém. Queridos, essa noite, esse salmo que temos lido, Salmos número 5, é um dos salmos que é uma oração. Incluso do Salmo 3 ao Salmo 7 é uma oração do rei Davi, contínua, pedindo a misericórdia de Deus. Você tem que entender o contexto que esse salmo foi escrito. Você encontra essa leitura, você pode fazer em 2 de Samuel, do capítulo 13 em adiante, é que quando o rei Davi estava fugindo do seu filho Absalão. E essas orações que ele faz nesses 7 salmos são orações de súplica. Eu sei, irmãos, que tem muitos tipos de oração. Às vezes oramos como os fariseus, com boa linguagem, com boas palavras, coisas que Deus parece que vai se impressionar com quanto mais bonito nós falamos. Mas também tem horas que às vezes nem palavras saem da nossa boca quando nosso coração está triste, quando nosso coração está apertado. Então nós clamamos ao Senhor. Que lindo é que o Senhor, ainda que não saia a palavra da tua boca, Ele entende a linguagem do teu clamor e das tuas lágrimas. Ele é um Deus que entende todas as coisas. E aqui o salmista está em problema. Irmãos, que tremendo é que quando uma pessoa se levanta contra nós, um amigo que pensávamos que era amigo, de repente se vira e começa a falar mal de nós, e começa a injuriar-nos, e o nosso coração se quebra. Nós às vezes pensamos, o que eu tenho feito para que essa pessoa possa se tornar em contra minha? Mas aqui esse salmo foi escrito em outras circunstâncias. Você pode ver que o salmista está expondo o seu coração a Deus e falando de inimigos. E quem era o inimigo nesse tempo que ele estava orando? Não era ninguém mais, ninguém menos que o seu filho. Ter um filho que se levanta contra o pai é coisa difícil, irmãos. Se é difícil, como eu dizia, se é difícil atuar e ver outras pessoas de fora da família, quando é nossa família, aí a coisa é difícil. Encontramos que Absalão começou a fazer coisas para o povo, para ir em contra o seu pai Davi. E aqui ele começa a levantar-se pela manhã e dizer: Senhor, escuta a voz do meu clamor, porque a luta não é somente contra os que estão afora, mas é aqueles que estão dentro da minha casa, aqueles que estão conspirando contra o meu reino. Sabemos, irmãos, que
que ganhamos, os filhos ganham, como se diz, a herança do pai quando o pai morre. Sim ou não? É quando o pai morre. Mas Absalão começou a tramar contra o seu pai e querer roubar o reino. Irmãos, que o coração do rei Davi, ainda que ele foi um homem que pecou e fez coisas mal contra Deus, Natã, o profeta, veio e disse: a espada não se apartará da tua casa. Mas ele podia pensar que outras pessoas se levantariam contra ele, e não o seu filho amado. Um filho, irmãos, uma filha que levanta-se contra o pai e a sua mãe, é um ingrato, é uma pessoa que não tem temor de Deus, primeiramente, porque o pai e a mãe são pessoas sagradas na nossa vida. Eu ainda me lembro do papai e da minha mãe, que já faz anos que partiram para o Senhor, mas eu gostaria de ainda ter eles, porque eles eram pessoas que oravam por mim. A oração do pai e de uma mãe é uma oração grande. Quando levamos nossos filhos no nosso coração, não importa o que eles fazem, não importa a calúnia que pode levantar, nós sempre amaremos os nossos filhos, as nossas filhas. Mas quando ele se levanta e diz: eu não vou esperar que tu morra, eu vou te roubar, vou te levar ao teu trono, eu vou fazer coisas contra ti. Eu imagino que Davi estava com seu coração cheio de amargura, cheio de tristeza. Não era outro a não ser o seu próprio filho. No 2 de Samuel você vai encontrar essa história. E diz que Absalão pouco a pouco começou a conquistar o povo de Jerusalém. Pouco a pouco ele se sentava na entrada da cidade como se fosse um juiz do povo, e pouco a pouco ele foi fazendo que o povo se enamorasse da sua pessoa. Ainda que a Bíblia diz que não tinha outro homem mais bonito que ele na terra naquele tempo. Que imagina um homem lindo de semblante, de corpo, de tudo, e agora também um traidor para seu pai. Diz que Davi, quando escutou que ele vinha contra ele, Davi lançou-se a correr descalço, a escapar do seu inimigo. O meu inimigo. Quem é o teu inimigo, Davi? Quem será que se levantou? Qual outro rei que se levantou contra ti? Não foi outro rei. Foi o meu próprio filho que se levantou contra mim. Que triste, irmãos. Eu quero dizer para vocês essa noite, aqueles que têm pai e têm mãe essa noite, ainda vivos, abracem-os, dê-lhe o carinho que eles merecem, porque nada merece ser falado mal da sua vida enquanto estão vivos. Mas o rei Davi, ele começou a chorar e começou a lamentar-se, e teve que fugir da presença de Absalão. Absalão foi um enganador, foi uma pessoa desleal à sua própria família. Primeiro ele matou o seu irmão Abnon, que tinha feito mal à sua irmã também, e primeiro o seu coração se encheu de ódio. Irmão, o ódio não nos leva a nenhum lugar. Nós temos que limpar o nosso coração de ódio. Nós temos que limpar a nossa vida da amargura. Nós temos que limpar a nossa vida das coisas que possam entristecer o nosso coração e levar. A Bíblia diz: amai vossos inimigos. Quando amamos os nossos inimigos, é difícil que nós temos amargura contra o nosso irmão. Eu quero dizer essa noite, irmãos, que a coisa mais linda que tem um cristão é o amor de Deus no coração, porque o amor de Deus
no coração não dá amargura ao coração do homem e da mulher. O amor de Deus no nosso coração não pode levantar-se nada de raiz de amargura, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. Eu quero dizer para você essa noite, se você ainda tem algo contra alguém, ainda do passado, vai, se levante e diz: Senhor, tem misericórdia, tira tudo que tem de mal no meu coração, porque eu quero ser uma bênção na vida do meu irmão, eu quero ser uma bênção na vida da minha irmã. Aqui, irmãos, encontramos que o choro de Davi, a lamentação do verso do Salmo número 3 até o número 7, ele fala de oração. Aqui cantamos e falamos: pela manhã tu ouvirás a minha voz. Senhor, tu escuta a oração daqueles quebrantados de coração. Sabemos que Davi não foi um homem 100% santo, ele teve suas equivocações, ele teve as suas falhas, mas ele foi um homem que a Bíblia diz que ele foi segundo o coração de Deus. Aleluia. E segundo o coração de Deus é que se ter misericórdia do seu inimigo. Segundo o coração de Deus é amar e deixar ser amado por Deus e pelos demais. Segundo o coração de Deus é entregar-se totalmente à sua vida. Aleluia. Aqui Davi diz: pela manhã tu escutarás o meu clamor, ó Rei Deus meu. Aleluia. O que fazemos pela manhã, irmãos? Qual o nosso pensamento pela manhã? Será que levantamos a nossa voz, o nosso clamor a Deus e dizemos: tem misericórdia de mim? Pela manhã, Senhor, tu escutarás a minha voz. No Salmo número 4 ele diz: ainda com o coração aflito eu durmo, porque o Senhor me suporta. O Senhor é a minha esperança, o Senhor, aleluia, é a minha aliança, aleluia, o Senhor é a minha fortaleza. Quantos essa noite podem levantar a mão e dizer: o Senhor é a minha fortaleza, em meio da tribulação, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é aquele que me levanta a minha cabeça. Aleluia, aleluia, aleluia. Davi, quem te traindo é teu próprio filho, mas não importa. A Bíblia diz que eles saíram, Absalão veio para Jerusalém depois de 3 anos fora e enganou a Davi. Pouco a pouco ganhou a confiança do seu pai Davi, e pouco a pouco ele começou a ganhar a traicionar o seu pai e ganhar muitas pessoas na porta da cidade. Ele dizia: quem me dera que eu fosse rei, que eu fosse juiz, porque as causas que o rei não pode tratar, eu estou fazendo. Mas ele não fazia isso por bem, irmão. Ele estava fazendo para traicionar. Escuta-me, eu sei que tem muitas pessoas às vezes com mal intenção. Tem pessoas, irmãos, que você tem que cuidar, abrir os olhos. Ainda na sua família, ainda na minha família, tem pessoas que não estão contentes. Quando você está bem, eles não estão contentes. Você tem visto pessoas assim que não se alegram quando tu estás contente. Tu pode estar no alto do penho, você pode estar nas alturas, nas montanhas, e eles estão tristes, estão emudecidos, mas quando eles te veem você lutando lá embaixo no vale, eles se gozam de ver você sofrendo. Assim há muitas pessoas, infelizmente, que não têm o coração certo com Deus. Absalão não tinha o seu coração. Ele cresceu diante do seu pai Davi, que era um homem correto, que era um homem segundo o coração de Deus, mas não tinha aprendido como viver como um homem santo diante de Deus. E essa noite eu quero dizer para vocês que a nossa guerra não é humana, não é carne contra carne, nem sangue contra sangue. A nossa guerra é espiritual.
você mantenha os teus olhos postos primeiramente em Jesus. Você mantém primeiramente o teu coração reto diante de Deus. Levantará homens e mulheres que querem ver o teu mal, mas não é o homem nem a mulher que vai te fazer mais que vencedor. É aquele que reina por todos sempre. É aquele que peleja a minha batalha. É aquele que levanta contra mim. Aleluia, será vencido não por Marcos Santos, mas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Ele é que nos levanta, Ele é que nos dá força. Davi levanta de uma vez mais, tira a terra da tua cabeça, põe teus vestidos reais uma vez mais, porque o teu trono, aleluia, o teu Deus ainda não há te abandonado. Eu estou aqui para dizer para alguém essa noite que Deus não tem te abandonado. Talvez alguém te abandonou, talvez alguém te entristeceu o teu coração, mas essa noite o teu Deus é poderoso para levantar, aleluia, a tua cabeça uma vez mais e dizer, aleluia, eu sou mais que vencedor no nome de Jesus. Aleluia, aquele que nos amou e entregou a sua vida por nós. Eu imagino, irmãos, que quando Davi se deu conta que a coisa tinha mudado entre ele e o seu filho. Quem não ama abraçar o seu filho? Quantos tem filho aqui que gosta de abraçar o seu filho? Eu tenho 3 filhos nos Estados Unidos e é muito pouco tempo que eu tenho para abraçá-los, mas quando eu vejo eles, o meu abraço é do coração. O beijo que eu dou a eles é do meu coração, porque são filhos, são parte da minha vida, são parte do sangue do meu sangue, e nós amamos o filho. Eu imagino que com todas as coisas que passou com Davi, Davi não queria o mal para o seu filho. Escuta, irmãos, é interessante porque aqui nessa guerra, pastor, não tinha vencedor. Porque se Absalão vencesse, o pai morria. Mas se o pai morria, o filho... Perdão, se Absalão morresse, o pai perdia um filho. Mas se o pai perdesse, o filho tinha perdido o pai. É uma guerra que não tinha cabimento lógico. Então aqui ele escreve nesse salmo que lemos... Pela manhã eu vou orar para ti, eu vou levar a minha meditação, eu vou levar o meu coração a ti. Senhor, ainda que entristecido pela circunstância da vida, eu não vou deixar de clamar. Eu não vou deixar de clamar. Eu me lembro o tempo da minha vida, irmãos, que eu dobrava meus joelhos e não saía a palavra da minha boca. Não saía, eu só chorava e chorava e chorava, mas Deus entendia cada choro, cada lágrima que caía no meu choro. E aqui essa noite eu quero dizer para você, se você tem um coração triste, chore diante de Deus. Ele entende, você não precisa fazer uma oração eloquente. Você não precisa falar palavras lindas, você não precisa, mas o gemido do vosso coração, Ele escuta lá de cima, Ele escuta o gemido do nosso coração, da nossa petição. Não deixa de clamar ao Senhor no tempo mau, no tempo da tristeza, no tempo da dificuldade. Nesses 7 salmos, do 3 até o número 7, Davi expressa a amargura e diz: Senhor, tu faz justiça aos meus inimigos. Irmão, a justiça quem faz é Deus, não é o homem, porque se nós fôssemos tentar fazer justiça pela nossa própria mão, nós faríamos um desastre, como estamos vendo no nosso país, infelizmente hoje. Não tem justiça. Mas, irmãos, eu quero dizer para você,
que quando o rei faz justiça, ele faz completa, ele faz a verdade, ele deixa os inimigos por terra. Aleluia, os nossos inimigos cairão. E eu profetizo no nome de Jesus essa noite que os nossos inimigos cairão por terra, eles cairão, aleluia, prostrados aos pés de Jesus, porque Ele é todo poderoso. Aleluia, eu entrarei em tua casa, disse Davi, ainda que eu esteja correndo no deserto, entrando em cavernas a cavernas, escondendo do meu inimigo, o Senhor vai escutar a voz do meu clamor. O Senhor vai escutar a voz do meu clamor. O Senhor vai escutar a voz do meu clamor. O Senhor vai escutar a voz do meu clamor. Quando eu estou bem e quando eu estou mal, Ele escuta o coração. Eu ultimamente tenho passado um pouco, um tempo difícil, que às vezes eu não consigo dormir. Passo a noite desperto. Então eu aprendi a orar em silêncio para não despertar a minha esposa. E às vezes não abro a minha boca, simplesmente olho o pouco que eu posso para cima e clamo ao Senhor, digo, Senhor, aqui estou. Quanto tempo ainda eu tenho, não sei, mas até que tu me dê fôlego, eu não pararei de falar da tua grandeza. Eu entrarei em tua casa pela grandeza, não a grandeza do rei Davi, pela grandeza do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele não tem perdido nenhuma batalha. Absalão tinha o seu coração cheio de amargura contra o seu pai. Mas ele não sabia que a batalha não era somente contra o pai, era contra o próprio Deus. Não foi Deus, não foi o homem pastor que deu o trono a Davi, foi Deus. Se você vê de onde saiu Davi, Davi saiu de trás da casa do seu pai, cuidando umas poucas ovelhas manchadas e com problemas. Davi saiu daquele lugar e foi chegar a onde estava Saul como rei, e lá ele não foi muito bem tratado, ainda que ele tocava a sua harpa e o demônio saía de Saul, mas ainda assim ele era maltratado. Saul tentou tirar a sua vida mais de uma vez, mas Deus o livrou. Eu estou aqui para dizer-te essa noite que Deus é o teu livramento. Deus é o teu livramento. Não é homem, não é ninguém que possa te livrar. Na mão do teu inimigo, tu não é mais poderoso que qualquer um de nós. Tu eres aquele, aleluia, que tem o coração contrito e humilhado. E esses corações, Deus não despreza. Ele ainda é o Deus poderoso que ama, aleluia, a minha e a tua vida. Davi chegou finalmente a ter um trono, depois de passar por muitas circunstâncias. Ele não foi filho do rei, ele não herdou um reino pela morte do seu pai, não. O rei dos reis botou ele no trono. E se o rei dos reis te bota num lugar, ninguém pode te tirar desse lugar. Se o rei dos reis te pôs aqui nessa igreja, que nada te tire dessa igreja. Se o rei dos reis te botou aqui em cima no púlpito, que ninguém te tire do púlpito, porque ele é poderoso para confirmar, aleluia, o teu chamado, aleluia. Deus ainda vive e é poderoso para fazer grandes coisas. Queixas, todos temos queixas. Às vezes nos queixamos das coisas insignificantes. Mamãe tinha um dito no seu vocabulário que dizia: os brasileiros choram de barriga cheia. Eu não sei de onde ela tirou isso, mas ela sempre falava, e às vezes é assim, é verdade.
Nós temos e ainda nos queixamos. Ainda temos assim como uma coisinha assim de amargura na nossa vida, porque olhamos as pessoas que têm mais que nós. Eu aprendi algo, que nunca olhamos para aqueles que têm menos, sempre olhamos para aqueles que têm mais. Aí nos queixamos, pastor, porque fulano tem mais que eu, fulano tem um carro melhor que o meu, fulano tem uma casa melhor que a minha. Sempre estamos olhando para aqueles que têm mais, e aqueles que não têm nada. Davi podia queixar: Senhor, eu saí do nada, eu saí de ser pastor de uma poucas ovelhas, tu me botasse no trono, e agora tu permite que o meu filho Absalão se levante contra mim. Mas eu não quero ver a maldade sobre ele, eu quero ver que a tua graça seja sobre ele. Incluso quando ele se levantou e começou a fugir, ele disse ao seu soldado: se você tem a ocasião de encontrar Absalão, não maltrate meu filho, mantém ele vivo, porque ele é precioso para mim. Eu tenho que dizer essa noite, o que Deus está dizendo essa noite ao teu inimigo: mantém ele vivo, ela viva, porque eu tenho grande coisa ainda para a vida deles. Eu tenho ainda bênção para derramar sobre a sua vida. Eu tenho ainda grandes coisas para fazer na vida dessa igreja. Não pode destruir o que Deus levanta, o que Deus bota no trono. Nada pode levantar-se contra, que não seja derrotado. Eu vou cortar por aqui para dizer que a história desse salmo é uma história de angústia, mas é uma história de vitória também. Diz a Bíblia que Absalão foi enganado e foi a buscar o seu pai na guerra. E diz que quando ele encontrou alguns soldados de Davi, ele deu para trás e começou a fugir. E a Bíblia diz que com os seus longos cabelos ele ficou enroscado numa árvore e ficou aí sem poder mover-se. Então veio os soldados de Davi e mataram Absalão. Quando chegou a notícia aos ouvidos de Davi, pastor, Davi não estava contente. A Bíblia diz que ele chorou. Perdeu o filho. Eu, graças a Deus, até agora, Deus tem dado saúde aos meus filhos, mas perder um filho deve ser muito difícil. O meu coração pode compartilhar essa dor com o pai ou com a mãe quando um filho e uma filha passa para a eternidade. Porque geralmente, irmãos, pensamos que nós, os pais, vamos ser enterrados por nossos filhos, mas os nossos filhos enterrar um pai deve ser a coisa mais difícil. Um pai enterrar os seus filhos deve ser a coisa mais difícil. E Absalão morreu guindado numa árvore pelos seus cabelos. O cabelo do Absalão era um símbolo de grandeza. Falando nisso, eu acho que eu vou ter que cortar meu cabelo, pastor. Ainda que esse cabelo não é símbolo de nada, irmãos. Mas ele ficou pendurado. O que o homem pensa fazer contra o seu inimigo, Deus, aquele que está com Deus, é livrado pela mão poderosa de Deus. A Bíblia diz que vieram trazer notícia a Davi, quando Davi regressou a Jerusalém, disseram: teu filho foi morto. E Davi, em vez de ter alegria pela vitória, ele chorou ainda mais pela perda do seu filho. A tristeza que entra no coração de um pai e de uma mãe quando perde um filho amado.
ainda que esse filho seja ingrato. Eu tenho visto muitos filhos, irmãos, que são ingratos. Os pais fazem tudo o que podem por eles e eles não se dão conta e se levantam contra o seu pai e se queixam contra o seu pai e se queixam contra a sua mãe, e nada que eles fazem é bom. Mas um dia o Senhor vai recompensar o pai e a mãe que faz o bem para o seu filho. Deus vai recompensar o filho que faz bem aos seus pais. Escuta, jovens que me escutam essa noite, faça o bem, acaricia, beija, abraça o seu pai, porque um dia Deus vai te recompensar por tudo que tu faz. Absalão morreu da forma mais trágica que pode morrer uma pessoa, pendurado e cravado o seu peito com espadas dos soldados de Davi. Eu imagino que a Bíblia nos diz que quando chegaram a Davi para dar a notícia, Davi uma vez mais botou cinza na sua cabeça, rasgou seus vestidos e ficou triste. A tristeza do pai é uma coisa muito grande. Mas eu estou aqui essa noite para dizer para você que não tem tristeza, não tem lágrimas, não tem choro mais baixo que Deus não possa escutar. O salmista diz, nesse Salmo 5 que o pastor André leu, diz: pela tua bondade eu entrarei no teu templo para adorar-te. Irmãos, estamos aqui essa noite pela bondade de Deus. É pela bondade de Deus. Eu não mereço estar aqui se não fosse a bondade de Deus. Tu não mereces estar aqui se não fosse pela bondade de Deus. Aleluia, nós estamos aqui esta noite pela grandeza não do Marcos Santos, não do pastor Fabiano, não do pastor André, mas pela grandeza daquele que vive para todos sempre, aquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Ele é merecedor do nosso louvor, aleluia, para sempre, sempre. Você pode ler essa história muito bonita, está em 2 Samuel, começando do capítulo 13 e adiante, sobre essa história que eu falei essa noite. Eu sei que é o mês do Salmo, mas esse Salmo tem a sua implicação nesses versículos de 2 de Samuel. Então você pode ver o que passa com um homem íntegro. Irmão, se Davi não fosse o homem segundo o coração de Deus, talvez ele morreria através das mãos do seu filho. Mas quem é por nós? Quem será contra nós se Deus é por nós? Se Deus é contigo, quem se levantará contra ti? Aleluia, não há inimigo, aleluia, que possa te vencer. O poderoso está ao teu lado, o poderoso está à tua destra, o poderoso é a tua mão direita. Ele te levanta quando tu necessita. Aleluia, pela manhã, Senhor, a primeira coisa que eu faço pela manhã é lembrar da bondade de Deus. Essa noite eu quero terminar dizendo que não tem outra coisa que fazer, é clamar a Deus por misericórdia. Senhor, tem misericórdia dos nossos inimigos, tem misericórdia daqueles que se levantam contra nós. Sabemos que Tu eres poderoso para ganhar a batalha. O Senhor é poderoso para ganhar nossas batalhas. Entregue as tuas batalhas, as tuas lutas nas mãos do Senhor, e Ele te levantará com poder. Aleluia, no nome poderoso de Jesus, para a glória do seu nome. Amém e amém. Obrigado, pastor André.